Total 90. Quem não reconhece pessoas assim como eu, né, que estão ali entre seus 25 a 35 anos e acompanharam esse período áureo de uma das maiores fornecedoras esportivas aí, sabe muito bem do que eu estou falando. É justamente disso que a gente vai falar hoje. O episódio é sobre a Total 90 da Nike. Hoje é tão especial que, além de camisas, eu tenho um exemplar de uma chuteira dessa linha fantástica, né, apresentando aqui todo o diferencial dela, que é justamente o design, o trabalho aerodinâmico que se diferenciou realmente na época, se tornou uma referência, marcou um período não só no sentido emblemático da coisa, né, e visual, mas tecnológico mesmo, né, no sentido da realização do esporte. O nome não à toa, Total 90, vem de total conforto para os 90 minutos de partida, né? E a linha realmente se sobressaiu nesse sentido. E esse exemplar aqui específico vocês podem encontrar no Hemp Bazar, que é outro projeto onde eu estou envolvido no momento. E qualquer dúvida que vocês tiverem referente a essa peça específica, vocês falam com a gente por lá. E agora falando, né, das camisas que nós temos aqui, que vão contar um pouco desse período que teve início. A linha em si foi lançada no ano de 2004, né? Para quem conhece só de bater o olho já reconhece o período aqui nesses exemplares, mas o primeiro modelo da linha Total 90 foi lançado ainda no ano 2000, né? Bem antes, e diante do desenvolvimento da tecnologia que a Nike estudava na época e o início de uma consolidação, né, desses produtos, eles lançaram a linha oficial que apresentava não só toda essa parte rica que eu já comentei da questão visual e tecnológica, né, técnica, de rendimento mesmo, mas também proporcionou um marketing inesquecível dos comerciais que a Nike fazia na época, né, e de outras demais ações de marketing. Que realmente marcaram um período bem legal mesmo, né, divertido no futebol, além de qualidade técnica absoluta, como a gente vai relembrar através das camisas em si, que eu vou começar a contar através dessa da Rússia, que vocês vão encontrar no especial dessa semana, né, essa e a do Brasil, que, enfim, eu vou chegar no momento de falar sobre ela, né, e essas duas especificamente de Portugal, que são do meu acervo pessoal, não estão à venda, mas essas duas aqui vocês vão encontrar no especial dessa semana. E começando pela da Rússia, que, digamos assim, né, no sentido técnico, acredito que é a mais discreta dessas, mas ainda assim traz alguns pontos positivos, como o retorno da seleção à Eurocopa, né, que a seleção, desde que havia se tornado de fato a seleção russa, né, até então havia disputado a competição, a Eurocopa e demais competições como União Soviética, jogou o ano de 96, no ano de 2000 não se classificou, em 2004 retornou para a Euro, iniciando ali uma sequência, né, consecutiva de diversas disputas. E nessa competição específica, na Euro de 2004, que foi disputada em Portugal, e a gente vai falar bastante ainda nas duas camisas seguintes, a seleção russa foi eliminada na primeira fase, mas coisas do mundo do futebol, né? A Rússia foi a única que venceu a campeã Grécia nessa competição. A única derrota da Grécia foi para a Rússia na última rodada da fase de grupos, onde os russos venceram, numa seleção que apresentava uma mescla, né? Era um período de transição. Tinha alguns jovens, alguns medalhões que já estavam em final de carreira, como o Alenichev, o Mostovoy, né? E dali em diante o futebol russo apresentou uma evolução muito grande, né? Fazendo campanhas mais notáveis aí ao decorrer dos anos seguintes. E então, seguindo nesse clima aí da Euro, a gente tem a anfitriã seleção portuguesa, que particularmente me marcou demais. Foi uma Euro que eu assisti de cabo a rabo, praticamente todos os jogos, que foi transmitido inclusive na Record, engraçado, né? A galera aí mais recente que acompanha o futebol na TV aberta talvez se surpreenda,
porque hoje a Record não exerce mais uma participação relevante no cenário esportivo, mas por muito tempo, né, teve seus períodos áureos ainda no milênio passado, mas mesmo no começo desse, também apresentou diversas competições, né, e apresentou a Euro 2004, que eu assisti por lá e me marcou bastante. Eu torcia muito para Portugal nessa edição específica, e infelizmente os lusitanos perderam na final, né, mas isso não fez acontecer um não reconhecimento da campanha fantástica que a seleção apresentou, eliminando várias grandes seleções, como a seleção inglesa, por exemplo, né, naquele jogo épico em que, muito bem lembrado aqui pelo Big, nosso produtor aqui, editor e goleiro do nosso time de pelada, que o Ricardo, que eu era muito fã, ele jogou no Betis, que é um time que eu torço também. Depois, né, não foi o melhor momento da carreira dele, mas ele jogou no Betis também. E nesse jogo contra a Inglaterra, ele pegou um pênalti sem luvas, já no final da disputa. Um fato interessante, né, que depois, em 2006 também, a seleção portuguesa eliminou a inglesa novamente na Copa do Mundo da Alemanha, né, e esse jogo especificamente ficou bastante marcado. Infelizmente, na final perderam para a surpresa Grécia, né, mas, como falei, os torcedores reconhecem bastante esse período ali que teve Maniche, Rui Costa, Pauleta, Nuno Gomes, o próprio Ricardo, né, no gol, um novo Cristiano Ronaldo ali que já começava a mostrar que era um jogador diferenciado, já atuava pelo Manchester, e veio, né, a ser, enfim, se não o maior, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Faz um corte, desculpa, eu não entendi. O Deco. Ah, é verdade, nossa. Deco. Verdade. Ó, eu tô retomando aqui porque o Big tava me sinalizando, eu não tava lembrando de grandes jogadores que eu sou muito fã, como Deco e Figo, né? Só pra vocês terem noção, eu até falei uns mais underground, né? Maniche, Nuno Gomes, que eu também gosto muito, mas só pra vocês terem ideia do quilate daquela seleção portuguesa, né? Então, a expectativa era muito grande. E olha como são as coisas, né? A seleção portuguesa veio a conquistar a Euro numa campanha mais modesta, exercendo o mesmo papel, digamos assim, de azarão diante de uma França que era anfitriã e com um gol de um herói improvável, que foi o Éder, né? Coisas fascinantes do futebol. E agora é hora de falar da história mais especial dentre todas essas aqui para nós brasileiros, que é o Brasil desse período da era Total 90, que conquistou um doblete ali em 2004 e 2005, né, com a Copa América e a Copa das Confederações. E por mais que se tem uma coisa que o brasileiro é acostumado com a glória no futebol, né, vindo de um tetra, de um penta, de campeonatos fantásticos, né, de campanhas de vencer e convencer, e realmente show, sempre com grandes nomes. Essa geração de 2004 e 2005, para quem acompanhou, acredito que não há uma definição melhor do que inesquecível, né? Ainda que não seja de títulos mundiais. E eu vou começar falando da conquista de 2005, que foi quando o Brasil conquistou. Ambos os títulos foram em cima da Argentina, que tem um sabor muito especial para a gente. E em 2005, o Brasil conquistou a Copa das Confederações diante dos hermanos, que só foram para a competição por conta justamente do Brasil, que havia conquistado a Copa América no ano anterior e a Copa do Mundo em 2002, né? A Copa das Confederações tem os campeões de cada confederação, né, o campeão do último mundial e o país sede. Então, como o Brasil ocuparia, né, não teria como, na verdade, assim, mas tinha 2 vagas, foi o vice da Copa América, que era a Argentina. Eles chegaram até a final e foram atropelados por um Brasil que já formava, né, a base de convocados de 2006, apresentando lá o quarteto mágico, né, o quarteto fantástico ali com Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e Adriano, que foi o protagonista nos 2 anos, né, um Didico, um imperador ali que depois conhecido como Didico, mas até então um imperador que vivia seu auge e realmente se destacou sendo artilheiro nas 2 competições, né? O Brasil passou o carro, venceu por 4-1 e no ano anterior, numa conquista que eu acredito que foi bem
mais especial, né? Bem mais emblemática por todo o drama, até mesmo pelo fato de ser um elenco de renegados, né? Não renegados necessariamente, mas tinham alguns renegados. Era uma fase de experiência, um laboratório, por assim dizer, na seleção, onde a gente tinha um cruzamento ali de nomes consolidados, como por exemplo o próprio Adriano, né, que vivia seu auge, o Alex, que não havia disputado a Copa do Mundo em 2002, mas era extremamente questionada a ausência dele, né, então era um jogador consolidado, um craque, e era visto como um dos consolidados desse elenco, com caras mais experimentais ali. Você tinha o Cris, que foi ídolo no Lyon, mas de uma relevância menor na seleção, Bordon, Ricardo Oliveira, Gustavo Neri, era o Fábio do Cruzeiro, né, que também foi questionado por bastante tempo de não comparecer, de não estar presente na seleção, esteve nesse período, assim como os jogadores que estavam ascendendo, né, ali como o Diego no Santos, o Dudu Cearense, que foi jogar no CSKA Moscou e se destacou. Enfim, era uma seleção bem exótica, por assim dizer, mas que fez uma campanha muito boa e que na final, né, em termos emocionais ali não tinha algo melhor para propiciar pra gente do que foi aquela final, onde eu me lembro como se fosse ontem, porque eu deixei de almoçar fora com os meus pais para ficar em casa assistindo aquele jogo, e foi a primeira vez que eu chorei por conta de futebol, né? 2-1, o Brasil perdia até então, últimos minutos, e eis que o Diego lança uma bola na área. Adriano e Luiz Fabiano, dois jogadores, né, fortes ali, de um perfil brigador na área, estavam ali lutando contra os argentinos. Acho que não tinha dupla melhor para encarar a Argentina do que Adriano e Luiz Fabiano. Pelo menos, né, para aquele período. Tiveram outros grandes brigões e que também colocaram a Argentina no bolso ali algumas vezes, como Romário, né? Mas nessa época era sem dúvida nenhuma a melhor dupla para encarar os hermanos. E então o Adriano faz aquele gol, tira a camisa, fica maluco e os brasileiros vão à loucura, né? O gol propiciou o empate, que levou o jogo para a prorrogação, e nos pênaltis o Brasil foi campeão, né? Iniciando ali o que seria esse doblete com a Copa das Confederações de 2005. Espero que vocês tenham curtido. Nós trouxemos aí algumas das histórias desse período fantástico, né? A Nike durante essa era produziu uniformes para inúmeros clubes e seleções. Hoje nós falamos especificamente de algumas seleções que a gente pode apresentar aqui para vocês, e eu espero que vocês tenham curtido essas lembranças dos últimos anos dourados do futebol, pelo menos como eu vejo, né? Não que hoje não existam grandes jogadores, obviamente existe, e também projetos muito interessantes, né? Mas o mundo é outro, né? As redes sociais, a internet impactou em muita coisa, inclusive no comportamento ali dos jogadores, né? Que só de serem humanos já lidam com o desafio natural de dominar certas coisas, e com tanta, né, globalização e acessos, às vezes é um pouco difícil conciliar tudo. Eu pelo menos vejo um impacto disso no cenário do futebol como um todo, que acaba sendo também, né, cada vez mais ligado ao capitalismo, aos mercados, né? Não à toa a gente vê a reconstrução da identidade de alguns clubes e agremiações, visando principalmente o encaixe de mercado, né, e nem tanto assim as tradições. Então talvez nesse período, nessa era em que existiu a Nike Total 90, a gente viu os últimos episódios, né, de alguns casos de amor autêntico, né, nos clubes e seleções do futebol. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal e deem pra gente o feedback. Até o próximo episódio.